Olá, minhas criaturas, criaturas perversas, criaturas da noite. Eu espero que vocês estejam bem. No começo desse vídeo, eu gostaria de tirar algumas dúvidas. Bem, eu recebo comentários às vezes falando: mas você está generalizando um determinado tema? Ou então a sua argumentação possui um tom como se tudo fosse de uma tal maneira ou de um tal jeito? Olha, pessoal, eu entendo a crítica de vocês. Só que vocês também precisam entender que quando um criador de conteúdo ele lança um vídeo, ele está querendo, antes de tudo, linkar argumentos menores com argumentos maiores. Está querendo argumentar sobre algo maior, sobre um ponto de vista menor. Como, por exemplo, eu fiz com a questão do controle e da moralidade. Como eu fiz, por exemplo, com a questão do sentido da vida e de um sentido intrínseco da existência. Então, quando a gente trata de temas assim, principalmente num vídeo, não dá para que eu faça todas as ressalvas, todos os disclaimers e tudo aquilo que eu faria, por exemplo, se eu estivesse escrevendo um livro e dando ali as minhas opiniões de forma extremamente ponderada e relativizada em um ponto ou outro, trazendo outras perspectivas, porque a argumentação do vídeo é justamente linkando somente dois pontos. Eu tento fazer a coisa assim, até porque fica algo mais objetivo, mas não entendam que eu gostaria de estar dizendo que a moralidade se resume a controle, ou então que coisas como o sentido da vida só tem a ver com questões econômicas, sociais ou questões biológicas. Entende? Eu estou dando uma argumentação, mas eu não estou restringindo aquilo que eu estou falando, ou estou pensando, ou aquilo que é a realidade, aquilo que está no vídeo. Algo para deixar claro. Eu aceito críticas em relação ao formato também, viu? Se vocês tiverem alguma crítica em relação ao formato, me digam, por favor, que eu aceito críticas, tá? Embora 99% das pessoas tenham falado super bem e gostaram do formato, e eu entendo porque gostaram, realmente eu acho que ficou bom. Esse vídeo, assim como todos os vídeos do canal, tem a ideia de ser primeiramente um vídeo introdutório ao tema que eu quero tratar com vocês. No caso, eu gostaria de tratar sobre o tema do ateísmo religioso e das filosofias laicizantes. Para começar esse vídeo, eu preciso contar um pouquinho para vocês a questão de como eu me desvencilhei da religião, do ponto de vista institucional, do ponto de vista de pensamento religioso como um todo. Ali, no caso da igreja evangélica, que foi o pensamento religioso que eu mais frequentei. E para depois eu poder contar um pouco como foi o meu contato com essas teologias laicas, que é como eu chamo as questões das ideologias feitas na academia científica, na universidade. Eu estava mais ou menos com meus 15 anos quando eu acabei tendo o ápice do meu descontentamento com a igreja. Foi uma época muito difícil para mim, especialmente porque esses conflitos com a igreja também se retrataram em conflitos familiares. Então eu tive muito problema familiar nessa mesma época. E eu posso dizer que desde cedo eu sempre fui uma pessoa que questionava a Bíblia, até porque eu tenho uma questão de me dedicar bastante aos conhecimentos que eu tenho como importantes. Então, desde mais ou menos dos meus 8 anos,
9 anos, eu passei a ler a Bíblia com frequência e procurar entender aquilo que estava na Bíblia de uma forma mais profunda. O cristianismo ele tem muito da questão do sobrenatural. É um livro que, de cabo a rabo, você vê a Bíblia como uma demonstração do sobrenatural. Só que aos poucos eu fui vendo o caráter antropológico da Bíblia. E na época eu não sabia que era o caráter antropológico, eu não tinha todos esses termos e todo esse vocabulário. Não sabia exatamente ao que se referia, mas eu tinha clareza de que aquilo na verdade dizia muito mais sobre o como nós estávamos aqui na Terra e quais foram as mudanças que nós tivemos nessa caminhada, do que propriamente dito coisas sobrenaturais. Eu acredito que era muito mais uma justificação das mudanças sociais que aconteciam aqui na Terra. Comecei a ter um pouco mais essa noção, para além de questionar pura e simplesmente o sobrenatural, já com os meus 11, 12 anos, que foi, digamos assim, uma época em que eu comecei a questionar muito mais fortemente a religião. Já com 13 anos, eu já tinha fortes inclinações ateias. Eu já defendia convictamente contra professores, contra pessoas da igreja, a tese de que muito provavelmente Deus não existia. E isso me fazia ser uma pessoa assim até um pouco inconveniente, mas era a forma como eu tinha na época de tratar a situação. Eu me sentia verdadeiramente enganada, assim, verdadeiramente ludibriada pela questão de que as pessoas queriam me impor uma fé e uma moralidade da qual eu não aceitava, que não era aquilo que eu tinha na minha mente. Com 15 anos, quando eu de fato quis sair da igreja, talvez tenha sido a época que eu tive a maturidade para fazer isso, para tomar meus próprios caminhos, para poder, de fato, abraçar aquilo que eu acreditava. Mais ou menos pelos meus 13, 14 anos, foi quando eu conheci aquilo que seria a ideologia que mudou a minha vida em termos de interpretação da realidade, que foi o marxismo. No caso, quando eu estava na minha adolescência, eu já havia conhecido bastante coisa sobre temas que me interessavam bastante, como a economia, a política. Eu já havia lido muitos textos clássicos, maiores clássicos, provavelmente, naquela época, dos meus 10 aos meus 16 anos, foi a época mais prolífica da minha vida, em termos de estudo, em termos de produção intelectual daquilo que eu acredito hoje em dia. Então, quando eu entrei na universidade, eu já conhecia, já tinha uma visão da universidade, mas pelo lado de fora, né? Eu tinha uma visão que ia muito de acordo com aquilo que eu via das pessoas que já haviam ido para a universidade e principalmente pelos meus tutores, porque eu não sei se eu citei em algum lugar, mas eu fui uma criança prodígio. Então, eu estudei num colégio de elite aqui de São Paulo. Eu tive muitos privilégios de acesso a diversos conteúdos de conhecimento e eu também tive acesso à questão de tutores, a ajuda especializada para que eu pudesse crescer. E com 16 anos eu ingressei na universidade. Eu já tinha uma visão de que a universidade ela seria um lugar cheio de conhecimentos, um lugar em que eu poderia explorar o mundo, em que eu poderia ter acesso a cada vez mais fontes de conhecimento.
E eu pensava que eu iria ser alguém que iria botar a mão na massa e descobrir, inventar coisas. Mas essa visão que eu tinha da universidade, ela foi se desconstruindo muito rapidamente. Quando eu entrei na faculdade a primeira vez, eu cursei engenharia. E na faculdade de engenharia, eu tive muito a questão de inicialmente de conhecer os professores, de estar ali tendo o primeiro contato. Eu percebi algo estranho. Eu posso citar alguns professores que eu tive, vou tentar citá-los da maneira mais anônima possível, porque as figuras em questão são bem conhecidas, né? Infelizmente, a gente não pode citar muito. Eu parei aqui para tomar uma água, que minha voz está muito rouca. Então, eu comecei a entender as coisas dentro da universidade a partir das primeiras aulas que me foram apresentadas. Eu lembro de um professor que ele começou a introdução ao pensamento dele. Eu digo assim porque, embora a aula seja de cálculo, ele começou primeiramente questionando aos alunos as definições do que seria uma definição, um axioma, um postulado, o que seria uma proposição. Ele começou com várias pequenas indagações aos alunos e naquela época eu não percebia exatamente o que eram essas discussões mais internas dentro dos campos de conhecimento. Até porque eu não havia me aprofundado nisso, eu era uma pessoa que estava extremamente focada em entender coisas muito menores do que isso. E quando ele me apresentou essas coisas, eu achei estranho, assim, ele era um professor que, além dessa carga de pensamento, ele também tinha outras ideologias que a gente pode colocar como seriam ideologias pseudo-progressistas hoje em dia, né? A gente fala muito da questão woke, por exemplo. Muito provavelmente ele era alguém muito alinhado com essas questões. E eu lembro também de um outro professor mais pra frente no curso, que foi um professor que me deu uma disciplina. Ele deu uma disciplina chamada, se eu me lembro bem, foi Ciência dos Materiais. E esse professor, ele era um professor extravagante nas suas ideologias. Ele dava aula de ciências dos materiais, ele acabava quando estava explicando, por exemplo, os processos de formação de alguns dos materiais que a gente utiliza, por exemplo, na engenharia elétrica, né? Eu lembro que ele colocava papos sobre ecologia, sobre sustentabilidade, e na época eu já tinha uma visão um tanto prejudicial desses assuntos, né? Um tanto imoral, né, sobre esses assuntos. Então eu já torcia o nariz muito fortemente, até que um dia o cidadão que já era um tanto caricato, um tanto difícil, ele veio com uma gravata rosa, vestido com um terno rosa. E aí eu olhei para aquele cidadão. Ele já tinha uma cara um pouco alegre, né? Ele já era um pouco alegre, assim. Eu acho que vocês vão entender o que eu tô dizendo. Dizia ele que era casado com uma mulher. Não que eu tenha algum preconceito. Porém, ele veio todo vestido a caráter e veio falar sobre um tema um tanto interessante, vamos botar assim entre aspas, que, se eu me lembro bem, foi o Dia da Mulher ou o Mês da Mulher, alguma coisa assim. E ele começou a falar sobre coisas que hoje eu identifico como feministas. E eu também nunca fui muito inclinada
esse tipo de ideologia. Eu nunca fui uma pessoa com inclinações identitárias. E quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando, puxa, faz todo sentido. E é legal até para a gente tratar um outro tema, que é como o ambiente universitário ele acaba sendo um dispersor e uma câmara de eco das ideologias que a gente tem na nossa época. Então, tem muitos professores que eles vivem uma vida voltada para a universidade. Então, eles vivem a vida deles na universidade. Apesar de ele ser um professor de engenharia, ele frequenta e ele sempre está nas palestras, naquelas atividades estudantis, acadêmicas, que são um antro de dispersão ideológica. E ao invés de ser um debatedor crítico, a maioria das pessoas costuma ser um simples absorvente, uma simples esponja ideológica desse ambiente. Eu sempre fui uma pessoa muito crítica, eu sempre andei com meu senso crítico muito no alto. Então eu torcia o nariz para esse tipo de coisa. Existem coisas mais sutis também que eu vi no meu primeiro curso, que não vale a pena comentar porque seriam assuntos para outros vídeos. Assim como eu gostaria depois de me aprofundar sobre essas questões das ideologias em torno do pensamento matemático e também, por consequência, das ciências exatas. Porque existem linhas de pensamento um tanto ideologicamente fabricadas e que têm interesses por trás. Mas a gente vai falar em outro vídeo. Apesar de toda a estranheza que eu sentia e que eu via, eu percebia que a maior parte dos alunos não notava essas sutilezas. Simplesmente absorviam aquilo que eles conseguiam, o resto eles simplesmente descartavam e viam aquilo como algo... é universidade, então o pessoal vai falar algumas coisas que eu não concordo, mas tudo bem. Tudo bem que muitas das pessoas olhavam a coisa também por um ponto de vista religioso. Sempre tem muito religioso que vem questionar coisas científicas, né? Mas enfim, isso também é papo para outro vídeo. Apesar de a maior parte das pessoas ali naquele ambiente serem ateus, o ambiente universitário ele é um ambiente predominantemente ateu do ponto de vista de existência de Deus e de fenômenos sobrenaturais, ao menos aqueles que são mais autoevidentes, e eles terem um pensamento laicizante, até de certa forma, eu percebia o tom de religiosidade que alguns assuntos eram tratados. Especialmente quando se tratavam de assuntos, por exemplo, como sustentabilidade, como ecologia, como questões morais tangentes à sociedade. Eu percebia que existiam muitos tabus e que a coisa não era levada de uma forma tão diferente de como é, por exemplo, numa igreja, numa sinagoga, em um templo hindu ou qualquer coisa do tipo. Muito pelo contrário. Existia muita idolatria a autores, por exemplo. A minha segunda universidade ela foi 2 anos depois da primeira. E eu fiz essa minha graduação, que é recém-terminada, inclusive. Eu fiz essa graduação em pedagogia, que foi uma coisa que eu sempre tive uma vocação para desempenhar. E nessa minha graduação, não que na primeira não tivesse, a idolatria a autores era algo muito forte mesmo. Não era uma simples preferência, era realmente uma questão de idolatria mesmo. Em que certos autores eles eram descritos, e aí a gente coloca, por exemplo, Arthur Schopenhauer,
o Friedrich Nietzsche, tinha também o Immanuel Kant, diversos autores, e também esses são os mais gerais, que a gente via mais brutalmente dispersos ali na universidade. Mas a gente via também muitos autores que não eram exatamente autores tão expressivos, pelo menos em relação àquilo que eu entendo hoje. Para esses primeiros citados também vale essa mesma observação. Mas eram autores que não havia nada de relevante neles, mas eles eram autores inexpressivos no sentido de que numa graduação, algo que vai durar entre 4 e 5 anos, você não deveria pretender simplesmente tratar de autores minoritários. Existiam vários autores da minha graduação em que eu não via nada assim de muito relevante nesses autores, né? Eu lembro de autores como Vallon, de autores, por exemplo, como Piaget, de doutrinas, por exemplo, como a pedagogia montessoriana, várias coisas que hoje em dia analisando, se fosse para explorar algo de um ponto de vista minoritário, existiriam vários autores que você poderia explorar. Depois eu passei a questionar o porquê que esses autores estavam sendo colocados ali. À primeira vista, o autor que eu mais questionei foi um tal de Paulo Freire, que era um autor que eu comecei a ter mais contato já inicialmente, logo no começo da minha graduação. Foi algo muito, muito no começo, assim, logo nos primeiros semestres. E eu achava tudo aquilo que ele dizia uma tremenda perda de tempo. Assim, uma coisa assim, até de um certo ponto de vista reacionário, algo extremamente contraproducente. Mas eu tinha que engolir, eu tinha que fazer resenhas dos livros desse cidadão. Tudo bem. Na universidade pública você lê muito, né? Você tem que ler muito porque os professores, principalmente os mais exigentes, eles exigiam muito dessa sua questão de leitura. E eu discordava brutalmente desses autores. Ganhava nota baixa nas disciplinas iniciais de pedagogia, muito possivelmente por discordar das ideias desse cidadão. Mas eu me lembro, teve vários autores, como Vallon, Piaget, Vygotsky. Não que não tenha uma ou outra ideia que salve desses autores, mas a maior parte das coisas era extremamente complicada. Principalmente, depois eu fui descobrir, por conta do imenso revisionismo que era feito em cima desses autores. Não era nem que a obra do autor ela fosse extremamente cagada, mas sim também porque a universidade ela tem um problema grave, que é a questão de que existe a tradição acadêmica de que você tenha comentadores científicos de um determinado autor. Então, um autor lá do século XIX, ele tem uma visão de mundo e uma concepção muito própria das coisas, que aqueles comentadores que muitas das vezes vão lidar com traduções muito porcas da obra desses autores iniciais, que vão implicar vieses posteriores a esses primeiros autores, vai deixando a coisa extremamente insalubre. Vai modificando a visão que a gente acaba tendo desses autores, que nem deveria ser uma visão tão negativa, deveria ser simplesmente uma visão tanto mais relativizada. A pedagogia, como a gente conhece, ela é algo muito moderno. Eu até posso trazer
as coisas relacionadas à pedagogia num vídeo separado. E eu via essa questão dos autores, desde autores mais antigos como Rousseau, até autores mais contemporâneos nossos, como autores como Paulo Freire, com uma extrema desconfiança. Eu gostava bastante das questões de psicologia, das tratativas sobre comportamentalismo humano, né? Também conhecido como behaviorismo. Eu gostava muito de algumas coisas, embora eu também tivesse uma visão crítica. Eu tenho uma visão crítica até hoje. Porém, eu passei a ver muito mais essas ideologias como algo religioso, não só porque era difícil questioná-las, porque se você questionava, você era extremamente mal visto dentro da universidade. Você via uma arrogância muito grande dos professores, como se você fosse um herege, por estar fazendo certo questionamento. Você via muito dessas questões e eu via que existia uma tolerância muito pequena ao questionamento desses autores. Então, apesar de que eu conseguia contra-argumentar e conseguia até me fazer ser respeitada dentro da universidade, eu me tornei cada vez mais uma pessoa não grata. O que foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque eu havia, antes de entrar na universidade, sido alertada de que a universidade era um meio favorável para a esquerda. A verdade é que existem pessoas de direita e pessoas de esquerda, ambas disseminando pensamentos políticos dentro da universidade. Porém, eu havia sido alertada que existiam muitas pessoas que tinham pensamento de esquerda, até uma certa doutrinação que era dita marxista. E eu fiquei extremamente espantada quando, justamente nas universidades que eu cursei, que eram universidades públicas, eu fui extremamente ostracizada por expor pensamentos exatamente da mesma vertente que me diziam que iria ser bem vista na universidade. Isso me gerou uma confusão imensa, porque como assim? Mas se eu sou marxista, mas tudo na universidade tem um pensamento extremamente oposto ao meu pensamento, o que está acontecendo exatamente? Na época eu não tinha uma visão muito clara, tanto do que era a universidade em questão de debate político, de briga de interesses políticos e econômicos. Eu não tinha muita noção das coisas que estão por trás da universidade, eu fui conhecendo ao longo do tempo. E principalmente, eu também não sabia da questão do revisionismo feito por comentadores. Por conta disso, quando alguém me citava alguma coisa, não, mas X fulano tem uma inspiração marxista, e aí eu falava, não, vou ler esse autor, né, muito legal, tá. Mas aí eu lia o autor e eu discordava frontalmente de tudo que ele escrevia. E eu falava, meu Deus do céu, mas qual seria o problema comigo, né? Será que eu não estou lendo direito? Eu sempre fui uma pessoa muito crítica. E esse era o argumento de muitos dos meus professores. Não, mas você não está concordando porque você não está lendo direito. Vem aquele papo bíblico, né? Sobre, não, mas você está interpretando errado, porque a versão certa é essa daqui, a interpretação certa é essa e essa, etc. Então, eu passei a cada vez mais
me focar em ler esses autores, assim como antigamente eu lia muito a Bíblia. E encontrei, assim, autores que, meu Deus do céu, é impossível ler esses autores com um senso crítico que não seja, no mínimo, na estratosfera. E eu fiquei muito chateada com a questão, porque eu via que, por incrível que pareça, os professores que eu mais tinha proximidade dentro da universidade, eles eram professores, assim, 90% dos professores eram de direita. E eu pensei, né, muito nessa época, porque eu nunca fui uma pessoa de fazer discriminação entre pessoas por questões de pensamento político. Me aproximei e fiz muitas amizades na universidade, muitas mesmo. E eu me apeguei a esses professores e fui entendendo também das discordâncias deles para com a própria universidade, para com o pensamento dominante na universidade, que eu não diria exatamente que seria um pensamento de esquerda, mas ele é um pensamento que depois eu vou abordar mais num outro vídeo, um pensamento perdido e um pensamento extremamente fora da realidade. Eu acho que seria o ponto de descrição desse pensamento. Eu via muito tudo aquilo que eu estava presenciando na universidade como um delírio de pessoas que estavam extremamente imersas numa bolha. E hoje eu até vejo que esses professores que tinham uma visão mais à direita não eram porque eles eram extremamente politizados. Na verdade, a maioria dos professores não era extremamente politizada, no sentido de conhecer muito sobre política, economia e outros aspectos. Mas eles tinham uma ideologia. Mas mesmo aqueles professores que eram de direita, eles não eram extremamente ideológicos. Era muito mais porque eles se identificavam com pensamentos mais de senso comum que iam contra aqueles pensamentos que eram predominantes na universidade. Então, o que acontecia, basicamente, é que eles iam para a direita, né? Eles começavam a ter um pensamento mais alinhado com a direita, justamente em contraposição com aqueles pensamentos que já estavam ali na universidade. Eu fui não só uma pessoa muito não grata na universidade, como também fui uma pessoa extremamente hostilizada por questionar coisas simples. Por exemplo, questionar qual era a realidade sobre tudo aquilo que nós temos de historiografia sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Questionar fatos como fatos entre aspas, né? Eventos históricos contemporâneos. Isso tudo era mal visto. Você não poderia fazer críticas e nem usar um palavreado, digamos assim, politicamente incorreto, que foi uma coisa que eu nunca gostei de ser politicamente correta. Então, eu via muita hostilidade, muita censura. Muitas das vezes, nos meus questionamentos, pessoas de esquerda foram extremamente hipócritas ao até tentarem atentar contra a minha integridade física diversas vezes enquanto eu estava questionando essas ditas, entre aspas, narrativas sobre eventos históricos contemporâneos, inclusive sobre eventos assim não tão contemporâneos assim, como por exemplo a história do Brasil e coisas como a Revolução Francesa e outros. E tanto professores quanto alunos eram hostis. Eu vi uma hostilidade assim imensa. Eu acho que nem mesmo
os questionamentos que eu fazia na igreja eram assim tão mal vistos. E olha que eu sou uma pessoa muito crítica em relação à fé. E eu me espantei totalmente. Eu caí num mar, assim, eu lembro que a primeira vez que eu caí numa profunda desilusão com a questão da universidade foi no meu final do meu 4º semestre de faculdade, em que eu caí numa realidade que eu seria eternamente, dentro do ambiente universitário, uma voz dissonante. E eu percebia que tanto conforme o tempo ia passando, até pela minha coragem, pela minha inteligência, não porque seria um mérito meu, eu questionava porque eu sou questionadora mesmo, eu tento ser honesta, tento ser sincera a todo momento. E eu percebia que as pessoas admiravam isso em mim, as pessoas viam isso em mim como uma ótima característica e passavam a admirar esse meu confronto ideológico. E muitos professores, muitos alunos me davam apoio também, não era só pontapé, não era só crítica vazia e hostil. Então eu criei amigos, assim, que foram amigos, colegas, para a vida toda, também na universidade. Que infelizmente eu fui perdendo contato, hoje eu falo muito pouco, mas que me ajudaram a passar por esse período sombrio. Eu acho que os 5 anos de formação que eu tive na universidade foram anos muito sombrios, principalmente na segunda universidade. O tempo também de 5 anos que eu passei na primeira universidade também foi muito sombrio, mas não tanto assim. Talvez porque eu tinha muito menos bagagem para questionar essas coisas que eu vi na primeira universidade. Mas eu acredito que se eu entrasse hoje na Universidade de Engenharia Elétrica, eu teria muitos questionamentos, mas muitos questionamentos mesmo. Enfim, nada se compara com a pedagogia, porque a pedagogia foi uma história de terror, sim. Mas bem, eu acho que o vídeo já ficou muito longo. E, bem, é muito bom que eu consegui gravar esse vídeo, porque foi também um vídeo de desabafo. Em grande medida, é também por conta desse vídeo, do assunto desse vídeo, que eu fiz meus primeiros vídeos questionando polidamente, de forma educada, acredito eu, argumentações, pensamentos, ideologias que eu vejo na comunidade ao nosso redor e tentando dar um norte, dar uma alternativa a essas visões de mundo. Muitas pessoas aprenderam, ou então se conscientizaram, melhor dizendo, sobre as coisas que eu disse nos últimos vídeos. Eu pretendo gravar mais vídeos nesse sentido também, porque principalmente é um desabafo para mim. É uma coisa que estava engasgada na minha garganta há muito tempo, há anos já que eu venho querendo falar sobre esses assuntos. Eu espero que vocês tenham a compaixão e possam ter tempo para me ouvir, ter a atenção que esse vídeo merece. Eu agradeço muito a quem continuou até aqui e eu peço para que vocês comentem quais foram as suas aventuras com a teologia laica. Seja na universidade, seja inclusive na própria igreja, porque esse pensamento também não é exclusivo da questão universitária. Até em certos meios de classe média também existe muita teologia laica. Mesmo no meio religioso, a questão de querer conciliar a fé religiosa com a ciência. Então contem as suas experiências. Se vocês quiserem, até façam vídeos, eu encorajo vocês a fazerem vídeos sobre isso. Eu acho muito importante.
mas comentem inicialmente as suas experiências. Obrigada, pessoal. Eu agradeço muito. Desculpem os trovões nas gravações, desculpem a chuva, desculpem o megafone que está falando sobre a feira aqui atrás da minha casa. Me desculpem, eu realmente não tiro o áudio por trás dos meus vídeos. Por quê? Porque as ferramentas de edição de áudio, normalmente, ou elas fazem um processo muito demorado, ou então elas acabam fazendo um processo automático que modifica um pouco a voz da pessoa que está falando. Então eu acabo ficando com uma voz um pouco feia na gravação, pelo menos segundo a minha concepção. Desculpem também a rouquidão da minha voz. Realmente eu tô num dia que eu tô me recuperando de uma infecção de garganta. Então, eu não tô com a garganta 100%, tô com o nariz um pouco entupido. Eu peço desculpa a vocês por conta disso. Quero que vocês mandem sugestões positivas também. Obrigada, pessoal. Tenham um ótimo dia. Estejam bem. Tchau, tchau.